Shalom Adonai, o Senhor te abençoe e te guarde. Semana passada eu falei baseado em Jeremias capítulo 25, versículo 11, aonde Daniel vai examinando as leis. E lá ele descobre o escrito em Daniel, aonde Deus tinha dito a ele, a Daniel como profeta, que o povo de Israel ficaria escravizado na Babilônia por 70 anos, porque ele, o Senhor, havia determinado a Nabucodonosor que invadisse Jerusalém e região e trouxesse o povo cativo para a Babilônia, aonde a Babilônia se tornou um grande império. Daniel, encontrando essa leitura, ele aí vai a Deus e diz: olha, Deus está completando o tempo, 70 anos, e até agora ainda não tem uma resposta. E Deus dá a resposta a Daniel do que haveria de acontecer com o povo de Israel. E ele dá ordem a Dário, ao rei Dário, para que o rei Dário liberasse o povo de Israel, inclusive dando recurso, alimento, ouro e prata. E hoje nós queremos falar sobre o segundo retorno. Porque o primeiro retorno que se deu, ele se deu com Zorobabel e Josué. Foi um tempo em que Josué e Zorobabel levaram o primeiro número de cativos, ou de ex-exilado, ou remanescente de Israel, para Jerusalém. E hoje nós vamos falar sobre o segundo retorno do povo de Jerusalém, do povo a Jerusalém. Lá em Esdras, capítulo 7, do verso 1 ao verso 10, eu gostaria que você lesse. E no capítulo 8, de 1 a 14, nós trazemos uma listagem, a Bíblia traz uma listagem dos chefes de família que estavam descendo ou subindo a Jerusalém, e desses iam 12 cabeças de família, que seria das 12 tribos de Israel. Então, para a gente entender o que é que a palavra de Deus nos ensina, porque o povo está precisando conhecer mais de Deus. Nós pregamos muitas coisas, pregamos sobre salvação, mas a história do povo, o povo ainda não conhece. E quando Esdras recebe a autorização para subir a Jerusalém, há um decreto que diz assim: subirá com ele aqueles que desejarem ir a Jerusalém. Não era obrigado. Era um número daqueles que quisessem retornar a Jerusalém. Como disse no capítulo 8, tem a listagem das famílias que haveriam subir. As 12 famílias mencionadas, que são mencionadas especificamente, repetindo, são aqueles que fazem parte das 12 tribos de Israel. Esdras, ele traz uma listagem de 1.500 homens. Mas no contexto geral,
presume-se que de 5.500 a 6.000 pessoas subiram a Jerusalém. Por que a diferença entre 1.500 homens e 6.000 pessoas? Porque naquela época, mulheres e crianças não eram contados. Então contava-se os homens, mas não contava a família, a esposa e os filhos. Então nós presumimos nesse contexto de que 6.000 pessoas subiram a Jerusalém. Entendeu? Então a gente precisa começar a entender esses pequenos detalhes para que a gente possa entender verdadeiramente, dentro do contexto bíblico, a palavra de Deus. A palavra diz assim: o meu povo se corrompe por falta de conhecimento. E às vezes nós, líderes, pastores, apóstolos, profetas, que estamos na liderança da igreja, temos aquela preocupação de pregar sobre a salvação para que as pessoas tenham um encontro com Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e tenham a vida eterna. Então eles adentram no Evangelho, adentram nos templos, que nós chamamos de igreja, baseado apenas na sua salvação, mas não tem o conhecimento da história. E muitas vezes, nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, há tantas conversas, tantas histórias que são contadas e passadas para o povo, sem que haja uma estrutura. O povo não tem estrutura para estar vivendo o que está vivendo. Nós ainda não estamos vivendo o princípio de dores. Muito menos a grande tribulação. Existem denominações aí, já dando data para 2021, a entrada do anticristo na Terra. A entrada da moeda virtual vai ser o caminho para a entrada do anticristo. Gente, tem muitas coisas que a igreja ainda precisa conhecer para estar preparada, porque antes pastor José Carlos Pereira Fontes, estou dizendo isso. Eu creio que antes do grande avivamento que ainda vai acontecer, antes do arrebatamento da igreja, a igreja precisa estar preparada, porque antes do grande avivamento vai haver o movimento chamado princípio de dores, que está escrito lá em Mateus, todo capítulo 24 de Mateus todo, 24 e 25. Mas basicamente o capítulo 24 de 1 a 8, que fala dos rumores de guerra, terremoto, maremoto, peste, fomes em vários lugares, pai contra filho, filho contra pai. Tudo isso são detalhes que vão acontecer no período antes do arrebatamento da igreja. Então a igreja vai precisar passar por um avivamento para estar preparada para poder enfrentar as lutas que hão de vir sobre a igreja. E a igreja só vai estar preparada conhecendo a palavra. Então não é bom nós entendermos que desde lá, no final, no princípio da história, falei aqui sobre as gerações, falei da geração de Caim, a geração de Noé, a geração de Abraão, e aí nós vamos vendo que em todos esses períodos houve um movimento de rebeldia do povo. No tempo de Caim, no tempo de Noé, a ponto de Deus dizer: eu me arrependo do homem que criei, destruirei toda a terra, de homens a animais. Mas em meio a tudo isso havia um homem justo. Falei sobre isso. Noé. E por Noé ser um homem justo, Deus teve complacência da humanidade naquela família. E Deus diz a Noé que entrasse na arca Noé, seus filhos e as mulheres de seus filhos. Porque Deus, ele ama a família. Ele preserva a família. E veio depois
as outras gerações, a geração de Abraão. Falei de Noé, de Enoque, que Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Tem Matusalém também em meio a esta geração. E vem a geração de Abraão. E da geração de Abraão nós passamos falando sobre Sodoma e Gomorra, aonde Ló, sobrinho de Abraão, decidiu ir para lá, para as campinas de Sodoma e Gomorra, e lá nessas campinas, a prostituição, a miséria, a ganância, a usurpação, era muito grande, a ponto de Deus enviar os 3 anjos para olhar Sodoma e Gomorra. E a imoralidade era tão grande que os homens daquela cidade queriam pegar os anjos para se deitarem com eles. E aí Deus diz a Ló: sai com a tua família e vai para o monte e não olhe para trás. Mas o coração da mulher de Ló estava nas coisas, nas práticas do mundo, que não é diferente de hoje. Quantas pessoas nós vemos adentrar as nossas igrejas, está ali adorando a Deus, louvando, levantando os braços, saltando, glorificando a Deus, e depois voltam para a prática do mundo. O coração estava lá atrás. Então essa história a gente precisa conhecer. E ela chega ao conhecimento de Esdras, o estado em que o povo de Jerusalém estava vivendo. Esdras, ele era um escriba, ele era um escritor da lei, ele era um conhecedor da lei, e também ele tinha, independente de ser escriba, um legado de sacerdote. Aí você pergunta a si mesmo de onde vem esse legado sacerdotal de Esdras. A própria Bíblia lhe responde. Você estudando a genealogia de Esdras, você vai ver que ele é descendente de Arão. Mas quem foi Arão? Arão era irmão de Moisés, era o porta-voz de Moisés, era a boca de Moisés naquilo que Deus dizia a Moisés, porque Moisés, assim como todos nós, sempre questionamos o nosso chamado, aqueles verdadeiramente chamados. Porque um dia eu vi o diretor do seminário perguntar: você foi chamado ou assoviado? Então tem muita gente que ouve um assovio e acha que é um chamado e entra no ministério e não tem estrutura para aguentar o ministério até o fim. Então, entendendo, quando Deus chama Moisés, ele disse que ele não podia porque ele era pesado de lábios e tal, ele era gago. E um dos grandes pregadores que eu conheci, ele era gago. Meu colega contemporâneo de seminário, Júlio Rosa, que nós chamávamos de Júlio Gago, pregava muito, apesar da gagueira. Mas vamos adiante. Esdras era sacerdote também, por herança sacerdotal de Arão. Então havia uma herança. Gente, ainda creio eu, sacerdócio, além do chamado à herança. Dentro da minha visão, em cada família sacerdotal, Deus tem um filho para dar prosseguimento ao seu ministério, para que aquele ministério não termine aonde ele começou. Esdras, ele era tido em alta conta lá na corte do rei Artaxerxes I. Ele era tido em alta conta. Ele era muito valorizado pela sua condição que ele certamente vivia. Não, a Bíblia não fala, não sabemos se Esdras, como escriba, ele teve alguma influência na corte do rei Artaxerxes.
mas sabemos sim, pelo desenrolar, que ele deveria ser muito querido, porque a Bíblia não fala dessa responsabilidade na vida de Esdras. Não fala sobre isso. Mas sabe-se que ele era hábil e habilidoso. Ele era hábil de pensamento e era habilidoso de desenvolvimento. Por essa razão, ele, na sua chegada a Judá, que é Jerusalém, ele exerceu a liderança sobre aquele povo que fora enviado, que decidira subir a Jerusalém juntamente com Esdras. Não temos, como já disse, prova alguma biblicamente de que ele exercia alguma função no reinado de Artaxerxes. Mas sabemos que por a sua habilidade e pela sua inteligência, a sua facilidade de raciocínio, ele estava sendo enviado como líder. Esdras, capítulo 7, versículo 6, fala a respeito desse fato, de 6 e 10 ou de 6 a 10. Você pode acompanhar o texto todo. Porque a Bíblia diz que ele tinha o coração preparado. Então, gente, nós precisamos estar com o coração preparado, porque a palavra preparado na sua tradução quer dizer hábil. Precisamos ser hábil com a palavra de Deus. Precisamos ser hábil no conhecimento, porque a palavra hábil significa alguém que pensa rápido, alguém que pensa rápido, que tem compreensão rápida e que tem uma facilidade de desenvolvimento mental para receber a informação da palavra de Deus na inspiração do Espírito Santo de Deus. Porque conhecimento, cultura, não traz entendimento da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela traz entendimento com a unção vinda do Espírito Santo na leitura. Por isso, queridos, você vai ler a palavra? Ore. Diga, Deus, me dá discernimento. Deus envia o Espírito Santo para me trazer clareza naquilo que eu estarei lendo. Porque senão é só letras. É só letras. E precisa o entendimento vindo do Espírito Santo. O servo do Senhor, chamado Esdras, ele era conhecido em todo o Judá, Jerusalém, pela a sua hábil interpretação da palavra de Deus. Pela interpretação da palavra de Deus. E nós vamos ver mais adiante, no capítulo 8 de Neemias, que Esdras percebeu que o pecado da humanidade era tão grande, era tanta miséria que estava acontecendo no reino de Judá, que ele convoca o povo para uma vigília diurno. A Bíblia diz que é do amanhecer da alva até o meio-dia. E que quando Esdras se aproximou do povo que já estavam na praça, desde o raiar do sol, quando ele se aproximou e assumiu um púlpito de madeira e abriu o livro da lei para ler diante do povo. E no final, vou falar isso mais lá na frente, nós vamos ver o povo fazendo festa, porque entendeu a leitura. Porque Esdras falava, e os levitas, que não são como hoje é chamado de levita, aqueles que estão no altar cantando e tocando. Mas na Bíblia, levita era aqueles que auxiliava no ministério da palavra, ajudando aqueles que não tinham conhecimento para que pudesse entender o que o
escriba, o sacerdote, estava dizendo. Esdras, como líder em Judá, independente de qualquer coisa, ele era corajoso e habilidoso com a palavra. Que o Messias de Israel nos abençoe, nos dê uma continuidade de noite na sua presença. E nós vamos estar falando na próxima ministração a importância da educação do povo de Deus.